Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um vídeo falando sobre discipulado e hoje é o nosso último vídeo. Espero que até aqui tenha sido bênção para você, né? Cada palavra compartilhada e que você possa ampliar tudo aquilo que falamos, né? E que você possa aí fazer muitos discípulos ou ser aí um bom discípulo. E falando em ser bom discípulo, vídeo passado conversamos sobre o discipulador de uma maneira mais específica e hoje nós vamos conversar, né, finalizando e concluindo sobre o discípulo, né, e falando sobre discípulo, eu não posso deixar de iniciar, né, informando que um bom discipulador é aquele que é um bom discípulo de Cristo. Como bons discípulos de Cristo, também seguimos aprendendo dele, crescendo nele, nos submetendo à sua palavra e tendo um coração ensinável, entendendo sempre, né, que não somos absolutos e que sempre teremos o que aprender, né, e que sejamos humildes a respeito disso, que a gente possa entender como discipuladores, né, que a gente segue crescendo, aprendendo, nos submetendo, ou seja, sendo um bom discípulo de Cristo. E por que eu começo falando sobre isso? Porque nós não podemos levar ninguém a um lugar onde nós não fomos, né? Então, eu quero que o discípulo chegue a um local muito profundo, né? Desejo, oro, enfim, que o discípulo chegue a um local muito profundo, a um local, sabe, distante, longe, em Cristo. Mas se nós não formos até lá, não vamos levar ninguém. Então, nós precisamos viver aquilo que nós vamos compartilhar, né? E discipulado é muito mais do que dar informações ou passar informações de conhecimento, né? Porque às vezes a gente conhece um pouco, né? Não tudo, mas a gente conhece um bocadinho. Então a gente já tem algumas informações, mas é muito mais do que passar informações, é compartilhar vivência, é compartilhar valores, né? A gente falou isso lá no primeiro vídeo, é compartilhar, é formar, né, no outro. Então, é muito mais do que passar informações de conhecimento. E se nós queremos ser bons discipuladores, precisamos realmente ser bons discípulos, né? A gente precisa ser o exemplo. E aí fica uma pergunta, né, para você, discipulador, você foi discipulado? Você passou por esse trabalho de discipulado? Né? Lá atrás, alguns anos atrás, isso não era muito enfatizado, era feito de uma maneira um pouco diferente, embora não menos eficaz, né? Assim, tudo tem o seu tempo, mas fica essa pergunta para você, né? Fica essa pergunta, discipulador, se você foi discipulado. Lembrando que a gente não pode levar ninguém a um lugar onde nós não fomos. Bom, vamos para a Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos 3, 13 a 20. Coloquei aqui 120, falei, meu Deus. Eu vou aguardar, na verdade eu pedi que você anote, tá? Marcos 3, 13 a 20, diz assim: Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Versículo 20 diz: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Nesse texto, eu quero inicialmente destacar com você o versículo 20, porque nele nos é demonstrado dois tipos de seguidores, dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. Primeiro, a multidão,
né? O texto diz lá, e novamente, então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão. Esse é um tipo de pessoa. E o que isso configura, né? São aquelas que querem Jesus pelo que ele faz, pelos milagres, pelas curas, as bênçãos em geral, mas não querem um relacionamento. Então, é a multidão. Mas o texto, né, o mesmo versículo diz que, de modo que ele, Jesus e seus discípulos não conseguiam nem comer. Então existem os discípulos, os que seguem, os que andam juntos, os que se colocam como aprendizes. Então a diferença entre multidão e discípulo é o tempo que passam juntos com Jesus. A multidão estava ali seguindo quero e tal, mas os discípulos estavam ali lado a lado. Os discípulos tinham a intimidade, né? Jesus com eles. Eles estavam ali aprendendo de Jesus e com Jesus. Então essa é a diferença. Quero lembrar você da nossa primeira conversa, quando nós falamos o que é discipulado. Você lembra? Se não, te convido aí a seguir lá pelo primeiro vídeo. Segundo o dicionário, discipulado, a palavra de origem latina discipulatus, significando o conjunto dos alunos de uma escola, aprendizado, estado de quem é discípulo. Então, quando a gente fala discipulado, de novo, né, relembrando aí, a gente está falando de uma relação de ensino e aprendizagem, né? Lembra aquela relação de professor e aluno que nós falamos, né? E é bem aí o significado da origem latina da palavra discipulado. Então, quando você coloca que você é um discípulo, você está dizendo que você é um aprendiz. Você está colocando aí, você está dizendo que você está se submetendo àquilo que é ensinado. Bom, então, como nós falamos, vamos seguir nas características de um discípulo. Primeiro, discípulo é, antes de tudo, convertido. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, assim, discípulo precisa ser convertido. Precisa ter a decisão de andar. É alguém que tomou já a decisão. Não tem discípulo de Cristo sem conversão. São duas coisas que não combinam. Tá? Então a gente vai seguir porque é algo que assim, precisa estar no seu coração. Tanto o discipulador quanto você que, olha, eu sou um discípulo. Então você tem no seu coração a firme certeza de que você entregou a sua vida a Jesus, de que você o segue e assim seguimos. Bom, aquele discípulo também é aquele que recebe, né? Aquele que recebe e aceita o chamado para estar com Cristo, de seguir a Cristo e aprender de Cristo. Então, me converti, mas assim, além de me converter, eu recebi o chamado, aceitei o chamado para estar com Cristo, né? De seguir e aprender dele. O texto lido nos fala que Jesus chamou e houve uma resposta dos discípulos. Lá no versículo 13 a gente vê isso. Ele diz assim, ó, vamos voltar lá no texto. Versículo 13. Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então Jesus chamou e eles vieram. Então houve uma resposta a respeito do chamado de Jesus. E eu vou deixar para você alguns versículos da resposta dos discípulos ao chamado de Jesus. Não vamos ler, mas vou deixar para você. Mateus capítulo 4, 18 a 20, Marcos 2, 13 e 14. E um texto que nós já falamos dele, mas eu queria ressaltar ou lembrar sobre ele. Lucas 19, de 1 a 4. E esse eu quero ler Jesus na casa de Zaqueu. Ele não está na lista dos discípulos, né? Mas a gente vê que ele se colocou a seguir Jesus de perto. E tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era rico, procurava ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão,
pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro bravo para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para a casa de seu hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele ouviu, o chamado: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar na sua casa. E aí ele desceu correndo, ele decidiu, ele deu uma resposta a esse chamado. Ele se apressou, inclusive, desceu, recebeu alegremente. E aí o texto segue ali falando que Zaqueu levanta e diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade. A gente falou isso no vídeo passado, não vamos nos delongar, aliás, mas a gente entende aí que houve um tempo que ele estava com Jesus conversando, provavelmente Jesus deu ali alguns ensinos, a gente faz conjecturas, e aí ele então segue: olha, se eu fiz, ele já sabia que tinha feito, então eu vou tomar uma ação a respeito dessa mudança. Então me converter, aceitar o chamado, seguir, aprender, é dar uma resposta àquilo que Jesus nos tem, ao chamado, àquilo que Jesus nos tem convidado a viver, Bom, outra característica do discípulo é aquele que ouve a voz do bom pastor e obedece. João, capítulo 10, versículos de 25 a 27. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz. Quando ele fala ouvem, ouve e obedece, a minha voz. E de que maneira você, discípulo, ouvirá a voz do bom pastor? Observando a palavra de Deus, se deixando ser moldado por ela, sendo submisso às orientações bíblicas do seu discipulador, e entendendo que ele é um instrumento de Deus na sua vida para esta caminhada com Cristo, E por que eu disse orientações bíblicas? Lá atrás nós já falamos, todo ensino, todo compartilhamento discipulado precisa ser pela palavra. E porque às vezes nós, discipuladores, podemos ser tentados a ensinar nossos achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas o que nós precisamos ensinar é a palavra única e exclusivamente, porque é ela que transforma o caráter da vida do discípulo. E fique tranquilo, a Bíblia tem resposta para tudo, Então, o ouvir a palavra, ouvir a voz, é através da palavra, O discípulo é aquele que busca experiência com a palavra de Deus e que abre o seu coração para que ela cumpra o seu propósito, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra você precisa deixar. O discípulo é aquele que deixa a palavra ser viva e eficaz no seu coração. 2 Timóteo 3:13 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a correção e instrução na justiça. Então, o discípulo é aquele que permite ser ensinado, repreendido, corrigido, instruído na justiça através da palavra. Então é assim que nós ouvimos, é assim que nós, porque discipulador, discípulo, lembra que falamos no início? É assim que nós ouvimos a voz do bom pastor. E aí Salmo 119, de 9 a 11, um texto conhecido, com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixei desviar dos teus mandamentos. Escondi tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Bom, outra característica do discípulo é aquele que busca a santificação. Uma coisa relacionada à outra. João 17:7. Santifica-os na verdade, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso a gente fez essa sequência de ouvir a voz do bom pastor e sobre a santificação. Por isso que a gente falou lá no início que o discipulador também é um bom discípulo de Cristo. Passos esses que a gente precisa dar diariamente. Bom, quinta característica é o discípulo aquele que busca intimidade com Cristo e se sentir bem estar com Ele. Mateus 17:4 disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, E se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua e outra para Moisés, outra para Elias. Está falando aqui da transfiguração. Se sentir bem em estar ali, em estar em presença de Jesus. Diante de uma experiência tão maravilhosa, Pedro não queria nem ir embora e sugeriu fazer tendas para ficar mais tempo ali. Quanto tempo você, discípulo, nós, discipuladores e discípulos, passamos com Jesus e como é estar, Ele nos faz bem, estar na presença dEle, de fato nos faz bem. Isso é um bom termômetro, discípulo, aonde você se sente bem na presença de Jesus, na intimidade com Jesus ou lugares outros. Pense nisso. Quando sentimos a presença de Deus em nossa vida, afirmamos que bom estarmos aqui. E desejamos cada vez mais do Senhor. Quem diz que o crente não tem prazer? A alegria do cristão não está no mundo, não é passageira. Salmos 1 e 2. Adorar a Deus, estar com Ele intimamente com Ele, proporciona a maior e melhor de todas as emoções que alguém pode sentir. Então, discípulo que é discípulo se sente bem em estar com Jesus e busca essa intimidade com Ele. Falando em intimidade, o Salmos 25:14, o Senhor confia os segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Segredo a gente só fala para quem é íntimo. Sexta característica, reconhece a sua pequenez e dependência diante do Mestre. Mateus 17:6, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Quando Pedro, Tiago e João viram Jesus glorificado, ficaram impressionados. Mateus 17:6. Ao presenciar sua conversa com Moisés e Elias, devem ter ficado estarrecidos. Ao ver a nuvem de glória, ficaram maravilhados. Porém, quando ouviram a voz de Deus, eles não suportaram tamanho poder e caíram em terra. Quando Deus fala em nosso coração, nos sentimos frágeis diante dele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais pequenos percebemos que somos. Isso é muito importante para nos tornarmos mais humildes. Muito importante para nos tornarmos mais humildes e reconhecermos e saber que o Senhor é Deus e Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Precisamos reconhecer o quanto somos indignos e carentes da graça de Deus. A palavra de Deus nos ensina a ser mais humildes e mais dependentes de Deus. Pois é, assim é que nós somos, nos colocamos como discípulo de Cristo. É por isso, de novo, nós falamos lá no início, nós discipuladores somos aí instrumentos, mas os discípulos são de Cristo. As vidas são de Cristo. Sétima característica, o discípulo é aquele que busca crescer em Cristo. Oséias 6:3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Discípulo é aquele que busca crescer em Cristo Jesus, que não se conforma com a vida mediana em Cristo, que não se conforma onde está, que quer crescer, que quer buscar, que quer estar mais perto, que quer se parecer mais com Ele. Essa é a característica daquele que quer crescer em Cristo Jesus. 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto segue. Oitava característica, porque a gente tem aí algumas coisas, é aquele que entende e aceita viver o chamado de todo cristão. Mateus 2, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido discípulo, você é aquele que entende esse chamado e quer viver esse chamado e vai se preparar para esse chamado chamado a todo cristão, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Palavra. Desculpa. Querido discípulo, que você se permita ser moldado pelo Senhor e que você aproveite esta pessoa que está disponível para caminhar lado a lado com você. Não desperdice esta oportunidade de relacionamento e crescimento. É uma bênção poder ter alguém que ora por nós, que ora conosco, que caminha conosco, que se dispõe a nos ajudar, que se dispõe a nos ouvir, que se dispõe a nos ensinar pela palavra. É uma bênção, querido. Então, não perca esta oportunidade, esse privilégio, né? Os discípulos tiveram isso de Jesus e Jesus nos tem dado essa oportunidade também de ser e de fazer isso em relação ao outro. E aí, enquanto discípulo, no seu coração vai sendo gerado: eu também quero fazer isso, eu também quero fazer discípulos de todas as nações. Eu também quero ensinar a outros a guardar tudo aquilo que Jesus nos tem mandado, né? Que esse sentimento cresça dia após dia no seu coração, enquanto você está sendo ensinado, enquanto você está sendo orientado, né? Conduzido pelo seu discipulador. Agradeça a Deus pela vida dele, né? E de novo, se permita ser moldado não por ele, mas pelo Senhor. Mas ele tem sido um instrumento na sua vida, né? Se permita e não desperdice. Cresça em Cristo Jesus. Antes de encerrar, quero compartilhar algo agora com você, discipulador. Observando Moisés, observando Paulo, né? Que a gente vê como grandes discipuladores. Quero lembrar, né, que o relacionamento construído poderá ser tão, quero dizer, aliás, que o relacionamento construído com o discípulo poderá ser tão intenso, que mesmo quando o discípulo já estiver formando outros, né, quando o objetivo do discipulado já é cumprido, né, ele já estiver aí exercendo o seu ministério, é possível que para ele você nunca deixe de ser discipulador. É possível que para ele nunca deixe de você ser líder, né? Então, o que eu quero dizer é que essa construção pode ser que te acompanhe por anos e talvez por toda a vida daquele que você esteve lado a lado. Ele já vai estar, sabe? E que a sua oração, inclusive, seja que ele seja muito melhor que você, que ele seja muito maior que você, que ele vá muito mais longe que você, né? Que ele possa crescer muito mais que você, né? Seja essa discipuladora a sua oração, mas isso de novo, né, poderá ser construído de uma maneira tão linda que talvez vai passar muito tempo e ele ainda vai olhar para você e dizer: ô líder, ô discipulador, né? Talvez ele ainda vai recorrer a você e não tem problema nenhum nisso, muito pelo contrário, significa que você deixou uma marca de Cristo no coração dele. A única coisa que eu também quero te dizer: só tenha cuidado, né, para que isso não se torne o que hoje se chama de codependência. E aí eu não vou poder falar sobre isso, mas fica um trabalhinho de casa, caso você queira ler, estudar e ouvir sobre isso. Inclusive acrescenta muito, né, para que se construa um relacionamento saudável entre você, discipulador, e o discípulo a quem você está aí
ensinando, a quem você está conduzindo, né, ajudando nessa caminhada, né, mas para que não haja essa codependência, né, a gente precisa ter esse cuidado, porque é uma linha muito tênue. E eu deixo para você o trabalhinho de casa, busque saber o que é isso, né, para que isso não ocorra, né, para que seja saudável. E aí eu quero lembrar de uma frase que nós falamos no terceiro vídeo. Para o discipulado, precisa ver por parte de você, discípulo, uma decisão. E você, discipulador, uma sincera aproximação. Discípulo, decisão. Discipulador, aproximação. Sincera. Lembra? Com amor. E retirado de um site muito interessante, eu quero terminar esse estudo, esse compartilhamento sobre discipulado, dizendo: discipulado é o trabalho conjunto de 3 pessoas. Cristo o edificador, e eu edificarei a minha igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. O discípulo é alguém que deseja ser um imitador de Cristo, acabamos de falar. E o discipulador é alguém que se compromete a cuidar, a ensinar, a fortalecer uma pessoa até que Cristo seja formado nela. Amém? Que Deus abençoe imensamente vocês, discipulador e discípulo, nesta construção. E que seja uma construção linda, segundo o modelo da palavra, segundo o modelo de Cristo e aqueles a quem os seguiram. Amém? Vamos orar? Fico triste já de deixar vocês, né, a respeito desse assunto tão especial, tão gostoso, se é que eu posso colocar assim. Amém? Mas vamos orar. Pai querido, obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra, de compartilhar, ó Deus, os ensinamentos da Tua palavra tão preciosos a nós, ao nosso crescimento, e aqui sigamos naquilo que o Senhor tem para nós, como cristãos, como aqueles, ó Deus, que são Teus imitadores. Senhor, que sejamos bons discípulos de Cristo, são os discípulos Teus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada discipulador, né, para que busque, né, imprimir aquilo que é do Teu coração, aquilo que é da Tua palavra no coração daqueles que estarão sendo cuidados, ensinados, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, porque tem momentos que são difíceis, tem momentos que os discipuladores não estão passando momentos tranquilos em suas vidas, mas que o Senhor possa fortalecê-los para que eles possam seguir naquilo que o Senhor os confiou. E que, ó Deus, muitos discípulos sejam formados para Ti. Muitos discípulos sejam formados e a partir deles, destes outros e outros e outros e outros, que esse seja o desejo do nosso coração, que seja esta a nossa oração. Muito obrigada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Fica com Deus.